Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, nós estamos na Semana Santa e o Evangelho de hoje, ele disse assim: 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. Dias antes de Jesus morrer. Dias antes de Jesus ressuscitar. Eu quero que nossos olhares se voltem para 2 figuras que o Evangelho de hoje nos traz. Uma delas, a figura de Maria, lá em Betânia, um lugar que Jesus sempre gostava de ir. Eu já tive a graça de visitar essa casa na Terra Santa uma vez, e lá é o lugar da amizade, porque Jesus tinha grandes amigos, Lázaro, Marta, Maria. Jesus sempre ia lá para descansar, para comer, para encontrar com seus amigos. Portanto, quero que você foque um pouquinho hoje na pessoa de Maria, mas também nós vamos focar na pessoa de alguém que já começou a aparecer, que é Judas. Sabemos que 2 apóstolos se chamam Judas, mas esse daqui é o Iscariotes. Esse aqui é o traidor. Eu quero começar meditando sobre Judas, porque todos nós temos essa tentação. Em todos nós isso pode acontecer. Veja que a Bíblia, em outras passagens, creio que nessa semana vai surgir isto, o demônio entrou em Judas, o demônio entrou no coração de Judas. E isso é dito na Quinta-feira Santa. O demônio entrou no coração de Judas. Mas o diabo, ele nunca entra de uma vez, o diabo sempre entra aos poucos. Isso é uma grande tática do diabo, que você nunca se esqueça disso. O diabo nunca vem de uma vez, o diabo nunca te derruba de uma vez, o diabo sempre te derruba aos poucos. Por exemplo, se alguém caiu no adultério, não é que ele adulterou do dia para a noite, viu, fez e adulterou, não, começou lá atrás com mensagenzinhas, com amizadezinha, começou lá atrás com pornografia, começou lá atrás. Então, as grandes traições, elas começam com pequenas traições. E por isso que nós precisamos entender que nós precisamos ser fiéis a Deus no pouco, em cada dia, em cada minuto, na hora de acordar, a hora de dormir. Eu tenho que ser fiel a Deus nos meus pensamentos, eu tenho que ser fiel a Deus nas minhas palavras, nas minhas ações. É por isso que começamos a missa muitas vezes dizendo: eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Eu preciso ser fiel a Deus em todos os momentos. Porque aquele cristão que vai dizendo assim: ah, mas isso não tem problema, isto é um pecadinho, de pecadinho em pecadinho você vai chegar ao pecadão. Sem dúvida. Há pecados que não levam à morte, isso a própria Bíblia vai dizer, e a Igreja Católica chama alguns pecados de pecados veniais, outros pecados de pecados mortais. Os pecados veniais não vão te levar à morte eterna, mas os pecados mortais te levarão à morte eterna. Mas não é porque um pecadinho venial não me leva à morte eterna, que agora está tudo liberado e eu posso fazer. De infidelidade em infidelidade, de pequenos pecados eu posso chegar a grandes pecados. Então o pecado de Judas começou há muito tempo. Judas foi traindo Jesus.
E Jesus sempre soube disso. Os apóstolos que não sabiam, os apóstolos que não vinham, porque o ser humano não vê o coração, o ser humano não vê a alma, a gente vê a aparência. Eu aqui, olhando vocês, eu não sei quem é fiel e quem não é fiel. Eu não tenho o dom de ver quem aqui é fiel a Deus e quem não é fiel a Deus. Eu vejo a aparência. Mas Deus aqui olha para cada um de vocês, e Deus olhando vocês, vindo ao encontro dele na missa, Deus já sabe aqui quem é fiel e quem não é fiel, quem é traidor, quem não é traidor. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que se o padre, ele celebra uma missa em pecado mortal, quando ele dá o beijo no altar é como se fosse o beijo de Judas. Aqui, a Assembleia nunca sabe se o padre tal não está na fidelidade, mas Deus sabe. Amém? E aí essa é a estratégia do demônio. A estratégia do demônio é que você vai caindo aos poucos, não tem problema, ele tem paciência. Assim como Deus tem paciência, o diabo também tem paciência para te perder, para levar você para o inferno. Então, e às vezes a gente não entende isso. João da Cruz, ele diz algo extraordinário. São João da Cruz diz que você não deve se apegar a nada desta terra. São João da Cruz diz que você não deve se apegar a nada do que é criatura. E nós vamos ver que um dos pecados de Judas foi porque ele se apegou à criatura. E no caso de Judas a gente percebe um amor ao dinheiro, um apego a bens materiais. Todo apego é ruim, todo apego é danoso, e todo apego te prende à terra. O apego é como um laço, o apego é como uma corrente. O apego, quando você se apega a qualquer coisa da terra, você fica preso àquilo que você está apegado, entendeu? Sim ou não? Se você se apega a qualquer coisa, você fica preso àquilo que você está apegado. A gente costuma dizer assim: eu sou muito apegado à minha mãe, eu sou muito apegado ao meu pai, eu sou muito apegado aos meus filhos. Cuidado, todo apego é danoso. Mas eu não posso me apegar aos meus filhos? Não. Eu não posso me apegar à minha mãe? Não. Eu não posso me apegar ao meu pai? Não. Eu não posso me apegar ao padre da minha paróquia? Não. Eu não posso me apegar ao meu dinheiro, eu não estou nem roubando, é meu dinheiro, eu não posso me apegar ao meu dinheiro? Não. Porque tudo que você se apega, você se prende àquilo, você se torna escravo daquilo, você se torna enlaçado por aquilo. Você está entendendo, sim ou não? Então, se você se torna apegado a filho, em outras palavras, você se torna dependente desse filho. A sua vida depende dele para você ser feliz. A sua vida depende dele para as coisas irem bem. A sua vida depende. Não, você não pode se apegar. Mas calma lá, eu não estou falando para você tratar mal o seu filho. Porque o mandamento é amai-vos uns aos outros. Ora, pera lá, eu não estou dizendo que você não vai amar seus pais, honrar teu pai e tua mãe. Só que entenda uma coisa, amor não é apego. Diga comigo, amor não é apego. Olha para quem está do seu lado e diga, amor não é apego. Diga para a pessoa que está do seu lado, o apego enlaça. O apego escraviza. E o amor traz liberdade. Você está entendendo, sim ou não? Quem ama é livre, quem é apegado é escravo. Então por que você não deve se apegar a um pai? Por que você não deve se apegar a uma mãe? Por que você não deve se apegar à família? Porque esse apego deixaria você escravo, deixaria você enlaçado, deixaria você dependente. E talvez é por isso que muita gente, a pessoa morre e ela está há 10 anos sem conseguir superar isto. Isto era amor ou era apego? O apego não é bom. E muitas vezes a pessoa que você perdeu,
é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que você tem praticamente certeza de que ela está no céu. E portanto, o que é amor? O amor quer a liberdade do seu amado, o amor quer o bem do seu amado. E se o meu amado foi para o céu, ele está num lugar melhor do que eu. Então eu desapego, eu deixo ele ser livre, eu deixo ele ser feliz, mesmo que seja longe de mim. Então eu me alegro com a felicidade dele. Mas o apego gera escravidão. E aí o que acontece? João da Cruz diz que não importa se teu apego é grande ou pequeno, o teu apego ele te prende a esta terra. Então João da Cruz diz o seguinte: pegue um passarinho e coloque uma linha grossa no pé do passarinho e você vai perceber uma coisa: o passarinho não consegue voar. Mas João da Cruz disse: pegue uma linha fina, amarre o pé do passarinho e você vai ver a mesma coisa do que com a linha grossa. O passarinho não consegue voar. E João da Cruz então chega à conclusão de que não importa se teu apego é grande ou pequeno, você fica preso à terra do mesmo jeito e não consegue alçar voo para Deus. Você não consegue ser livre. O apego te deixa preso. Apego te deixa escravo. Portanto, você não pode se apegar a nada que é criatura. Você só pode se apegar ao Criador. A Deus você pode se apegar. A Deus você pode ser escravo. A Deus você pode estar preso. A Deus você pode estar submisso. A Deus você pode ser dependente. Portanto, o único apego que você tem que ter é ao Criador da tua vida, o Criador da tua alma, o Criador de todas as coisas, a Deus. Isso não é fácil. Mas por que a gente então busca apego se nós já temos a Deus? Olha para quem está do seu lado e pergunta: mas por que a gente então é sonso e vai buscar apego neste mundo? Pergunta para a pessoa: Deus já não é suficiente? Por que a gente é sonso e vai atrás de outros apegos? Por quê? Sabe por quê? Porque você quer segurança. E todo apego traz o quê? Segurança, apoio. Eu me sinto seguro, então eu me apoio no meu filho porque eu me sinto seguro. Eu me apoio no meu marido porque eu fico seguro. Eu me apoio na minha família porque eu fico seguro. E o dinheiro me traz segurança, porque se minha conta está gorda eu estou tranquila. Porque aí, se acontecer uma doença eu tenho como pagar, se acontecer uma viagem eu tenho como pagar, se alguém sofrer um acidente eu tenho como pagar. Eu estou seguro, agora minha conta está gorda, eu estou seguro. Aí agora eu tenho um carro, porque se acontecer alguma coisa eu tenho segurança. Então a gente vai se apegando, porque na verdade a gente quer ter segurança. Mas a verdade é uma só, que diz a Bíblia que o mundo todo vai passar, tudo passa, dinheiro passa, pessoas passam, tudo que está neste mundo passa, sim ou não? Então eu pergunto para você: dinheiro é verdadeira segurança? Pessoas são verdadeira segurança? Aliás, a pessoa que ele mais ama, uma das pessoas que Jesus mais amava foi o que traiu. Aquelas pessoas que você mais ama também podem te trair. Sim ou não? Alguém aqui já recebeu a traição de um amigo? De alguém que você confiava muito? Alguém que você dizia: eu coloco a minha mão no fogo. Se lascou. Queimou a mão. A vida vai nos ensinando que só Deus é segurança. Diga comigo: só Deus é segurança. Tem gente que vai apanhar a vida inteira para entender o que eu estou falando aqui. O que eu falei agora é tão profundo que vocês não imaginam, e tem gente que vai precisar da vida toda, vai bater a cara a vida toda, vai sofrer a vida toda para entender que na verdade tudo passa e que Deus é a única segurança do ser humano. Deus é a tua única segurança.
Judas, a Bíblia deixa claro que era um homem que começou a se apegar ao dinheiro, a qual Jesus havia dito que era um Deus, o Deus Manon. Jesus tinha já dito: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus já foi pregando para os apóstolos, pregando para as multidões: não amem o dinheiro, não se apeguem ao dinheiro. E Jesus sabia que o dinheiro ia corromper muita gente. O dinheiro parece que traz poder, dinheiro parece que dá a você o poder de fazer tudo o que você quer. O dinheiro parece que cria uma ilusão nas pessoas. A pandemia que vivemos há pouco tempo, na verdade, revelou o poder do dinheiro. O poder do dinheiro foi nenhum. Poderosos, homens ricos, não adiantou de nada. A pandemia mostrou. Mas a humanidade rapidinho esquece e volta à sua luta frenética atrás de dinheiro, como se o dinheiro fosse a salvação deste mundo. As pessoas no mundo de hoje estão abandonando o Deus verdadeiro para seguir o dinheiro. Você pode olhar o que é a vida das pessoas de hoje, minha gente. A vida das pessoas de hoje é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Se der tempo a gente reza. E o que significa trabalho? Ninguém trabalha. Eu pergunto para você, alguém sairia de casa para trabalhar sem ganhar R$1 em troca, sim ou não? Então por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas trabalham? Recompensa, dinheiro. Se você não ganhasse dinheiro, você não sairia da sua casa para limpar banheiro, para limpar a casa dos outros, para se estressar lá no seu trabalho. Você vai atrás de dinheiro. Eu não estou falando que isso é errado. Todos nós devemos trabalhar, o dinheiro é justo, o dinheiro é sua recompensa, não estou falando disso. Mas é complicado quando a gente começa a ver uma sociedade que só corre atrás disso. Verdadeiros amantes do dinheiro, apegados ao dinheiro, ao ponto de não ter tempo para orar, não tenho tempo para a missa, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para os amigos, não tenho tempo para nada. A pessoa vive à busca de dinheiro. Esse desejo entrou no coração de Judas. E qual é o problema do apego? Quanto mais apego você tem, significa que você coloca coisas presas a você, certo? Significa que quanto mais apego você tem, menos espaço vai ter para Deus. Então, se você é muito apegado ao seu trabalho, se você é muito apegado a dinheiro, significa que você vai acabar dando mais tempo a trabalho e a dinheiro do que a Deus. Ou seja, Deus vai perder tempo, Deus vai perder espaço. Porque todos os seus apegos, seja eles quais forem, você tira o espaço de Deus. Porque logicamente, se eu sou apegado, então eu dedico muito tempo àquilo que eu sou apegado. Aquilo que é o meu apego, eu dedico tempo. Aquilo que é o meu apego, eu dedico esforço. A gente poderia chamar outra palavra, viciado. Você é viciado, e quanto mais viciado você é em uma coisa, o que você faz? Você dedica mais tempo a ela, sim ou não? Então, se a pessoa é viciada em novela, ela assiste a novela das 3 até a novela das 10, ou das 11, eu não sei mais qual é. E se aparecer, vale a pena ver de novo, ela vai ver de novo, mesmo sabendo o começo ao fim, ela vai ver de novo. E qual é o problema disso? O problema disso é que quanto mais novelas você vê, significa que menos tempo você tem para ler Bíblia, menos tempo você tem para ficar com a sua família, menos tempo você tem para arrumar sua casa, menos tempo você tem para viver a vida real. Sim ou não? Veja então que os seus vícios, a todo vício que a gente tem, a gente dedica tempo. Se você tem vício de série, então você pega um dia lá e você fica maratonando igual um doido e fica a noite toda, o dia inteiro, a madrugada inteira. Vai trabalhar igual um zumbi. Porque você tem vício, você está escravo, você está viciado, você depende daquilo. Gerou-se uma dependência. E toda dependência que não seja uma dependência sadia, uma dependência em Deus, ela gera em você coisas terríveis.
ela toma o teu tempo. Todo vício, quem diz isso também é João da Cruz. O pecado é como uma sanguessuga. O pecado ele fica sugando a tua vida. O pecado ele fica sugando o seu sangue. O pecado é aquele que sempre diz: eu quero mais, eu quero mais. E você já deu o pecado vai dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O vício sempre quer mais. E cada vez você vai se tornando mais escravo, mais escravo, mais escravo. Só que eu tenho que te dizer que você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre. Eis a grande característica dos filhos de Deus. Você é filho de Deus, sim ou não? Você é filho de Deus, sim ou não? Qual é a grande característica dos filhos de Deus? É que os filhos de Deus são livres. Qual é a grande característica daqueles que não são filhos de Deus, que são filhos do diabo? É porque eles são escravos. Escravos do pecado, escravos do vício, escravos dos seus apegos. Quanto mais apego você tem, menos espaço você tem para Deus. Está dando para entender, sim ou não? Quanto espaço Deus tem dentro de você? Quanto espaço Deus tem dentro de você? Semana Santa é tempo para a gente olhar para dentro de nós. Semana Santa é tempo para a gente olhar e falar: meu Deus do céu, o que está tomando o teu lugar? O que está tomando o teu espaço dentro de mim? Quantos apegos eu tenho? E gente, vamos ser sinceros. E depois, eu queria que você fosse muito honesto consigo mesmo e não ter medo de falar: poxa, então eu vou começar a avaliar minha vida e ver quais são os meus apegos. E eu estou percebendo que eu tenho apegos. Eu estou percebendo que eu tenho vícios. E vamos ser sinceros, é fácil deixar um vício? É fácil deixar um vício? E por que não é fácil deixar um vício? Porque você se apegou, porque você se escravizou, porque você se enlaçou. O diabo meio que te enlaçou através de uma pequena isca. O vício, o pecado só foi uma isca. O dinheiro só foi uma isca. Então quando a pessoa é viciada, não é fácil sair daquilo. Não é fácil deixar o apego. Não é fácil deixar o apoio. Não é fácil. Tem gente que é viciada em trabalho. Tem gente que não consegue descansar, tem gente que não consegue parar, tem gente que não consegue ficar em família, tem gente que não consegue comer em família, tem gente que não consegue parar. Conhecem pessoas assim? Só pensam em trabalho, 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 dinheiro, dinheiro. É escravidão, é vício. Não é fácil deixar um vício. Não é fácil deixar o vício da pornografia. Não é fácil deixar o vício da fofoca. Não é fácil deixar o vício da novela para a noveleira, para o noveleiro. Não é fácil deixar os nossos apegos. Mas coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, eu preciso entender que só o Senhor pode ter espaço no meu coração. E mais ninguém. Eu devo amar a todos, mas sem estar preso a nada. Sem estar preso a ninguém. Tu és o centro da minha vida. És a razão. Olha que lindo isso, não quero tirar. Quero que sejas o centro. Da minha vida. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Não vou mais tirar. A gente tira os olhos de Deus. Os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar.
Olha que bonito, nada mais vai ocupar. Nada mais vai ocupar meu coração. Diga comigo, nada mais vai ocupar meu coração. Então preste atenção, o que está acontecendo com Judas? Judas está perdendo a generosidade com Deus. Judas está perdendo espaço para Deus. Judas está traindo Deus. Judas está dando seu coração para outros deuses. Judas está dando seu coração para outros ídolos. Judas está traindo. E veja, quando a gente se apega, na verdade a gente está traindo. É por isso que o cardeal Sará vai dizer: aquele que não reza é um traidor. O cardeal Sará vai dizer isso: aquele que não reza é um traidor. Porque se você não tem tempo para rezar, significa que você está traindo Deus com outras coisas. Então nós somos sim traidores, pequenos traidores, e temos que tomar cuidado, Em nome de Jesus eu quero que você entenda que essa Semana Santa precisa ser a semana onde você fala: a partir de agora, Jesus, eu quero tirar todos os ídolos do meu coração, eu quero tirar todos os apegos do meu coração, eu quero ser livre, não quero mais ser escravo, eu quero que o Senhor seja o centro, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, que a sua morte e a sua ressurreição tenha eficácia na minha vida. Eu quero ser livre. Diga comigo, eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Judas está perdendo a generosidade. O discípulo, aquele que andava com Jesus, aquele que conversava com Jesus, aquele que brincava com Jesus, aquele que ouvia as pregações de Jesus. Os traidores verdadeiros não são os do mundo, os verdadeiros traidores são os da igreja. Porque os do mundo não têm o que trair, eles nem são de Jesus ainda. Sim ou não? Sim. Então cuidado, viu? Porque às vezes nós podemos ser pior do que os de fora, porque os de fora nem são de Jesus, nem são amigos de Jesus, então não estão traindo, porque nem chegaram a conhecê-lo. Agora você não, você o conhece, você aparece aqui na missa para comungá-lo, você diz que é de Jesus, você diz que ama Ele. Cuidado, porque nós podemos ser piores do que os do mundo. E a traição dos de dentro dói mais do que a traição dos de fora. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Judas se apegou a dinheiro. Se deixou vender, trocou a verdadeira riqueza que é Jesus por uma riqueza passageira. E isso é o apego. O apego é o quê? Nós achamos que o nosso apego é riqueza. Não, todo apego é riqueza ilusória. Então você acha que é riqueza, você acha que é segurança, mas na verdade você está trocando a riqueza verdadeira pela riqueza passageira. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Tudo neste mundo passa. Eu gosto muito do conselho de Teresa d'Ávila, e para mim é um conselho que eu inclusive decorei, porque é muito importante. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Repete comigo: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Do outro lado, nós vemos uma mulher que, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os cabelos. Olha que gesto lindo. Ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Gente, aquele frasco era o valor de perfume equivaleria ao salário de 1 ano de trabalho. Era nardo puro, era nardo caro, e a Bíblia destaca isso. Mas o que significa numa atitude dessa? Maria não economizou.
Maria não economizou. Porque o traidor faz o contrário, o traidor economiza para Deus, o traidor ele começa a dar tempo para outras coisas, e para Deus eu economizo, eu vou se der, se sobrar tempo eu rezo, se sobrar tempo eu faço isso, se sobrar tempo eu faço aquilo, é assim ou não é? O traidor economiza, o homem de Deus não economiza para Deus, o homem de Deus é generoso com Deus, não economize para Deus, não economize. Não seja mesquinho com Deus. A pior coisa que pode acontecer é a sua mesquinharia com Deus. Pão duro. Não seja mesquinho com Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: para de ser mesquinho. Diga para ele: tenha medo não, porque você está falando a verdade, você é muito mesquinho ainda. Para as coisas de Deus ainda você fala: não, mas tudo tem um limite, né? Não seja mesquinho. Quanta gente já te incomodou porque você acordava na madrugada para orar? Já te incomodaram? Para que isso? Isso é demais. É porque você é mesquinho. Não estamos falando que ele também precisa fazer isso, mas deixa eu fazer, ué. Aliás, olha o que eu estou falando agora é exatamente isso. Quem é mesquinho, quem olha sob o seu prisma, quem olha mediante os seus apegos, critica o outro. Porque o que acontece com Judas? Judas olha esse ato dessa mulher e ele critica. Podia vender esse perfume caro e podia dar para os pobres. Ele não consegue entender a generosidade. Ele não consegue entender a alma grande dessa mulher. Ele é mesquinho e quer que o outro seja mesquinho. O mesquinho tem raiva de quem é generoso. O mesquinho enxerga todo mundo diante dos seus óculos, com os seus parâmetros. O mesquinho quer que todo mundo seja mesquinho. Não se adeque aos mesquinhos. Seja generoso e deixe os mesquinhos te criticar. Com Deus você é generoso, com Deus você dá tudo, com Deus você não guarda nada, com Deus você faz e deixa os outros falar, meu filho. E a pergunta é: Judas queria de fato ajudar pobre? Judas queria ajudar pobre? Judas queria mais dinheiro para roubar, né? Porque para o ladrão, o pobre é usado só como instrumento. Para o ladrão, o pobre é usado só como instrumento para eu ganhar mais dinheiro e para ter mais poder. Era o que Judas não amava pobre, Judas instrumentalizava o pobre. Nada diferente do que acontece nos mundos de hoje, nada diferente. Para si mesmo. Portanto, Judas é egoísta, Judas é avarento, Judas só pensa em si mesmo. Na verdade ele não pensa em Jesus, na verdade ele não pensa em pobre, na verdade ele só pensa nele mesmo, ele só pensa na sua satisfação, ele só pensa na sua felicidade e numa felicidade egoísta. Só que tem um detalhe: uma pessoa apegada nunca é feliz, nunca é feliz. E olha, pode ver o final da vida de todos os que não amam Jesus Cristo, pode ver o final da vida de todos aqueles que se apegam às coisas deste mundo. Qual foi o final de Judas? Feliz? Foi bem feliz, né? Qual foi o final de Judas? Desespero, tristeza, medo, mentira, desespero, morte. Judas morreu, não uma morte feliz. A Bíblia deixa muito claro: Judas morreu de desespero. Judas morreu com a sua própria ganância. Porque olha como isso é forte. Quando você se apega a alguma coisa desta terra, essa própria coisa te engole.
O seu próprio vício te engole, o teu próprio vício te destrói. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que os santos e filósofos vão dizer: você se torna aquilo que você ama. Diga comigo: eu me torno aquilo que eu amo. Aquilo que você ama, você se torna, você se identifica. Então, se você ama o dinheiro, você se identifica com ele, ele te engole, ele te... Jonas foi engolido, Judas foi engolido. Judas recebeu o salário, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Maria é uma alma generosa. O perfume era sinal de amor. Amém? Portanto, se ela derramava perfume, e perfume caro, é porque ela amava. Ela amava Jesus. Você ama Jesus? Então não economize. Você ama Jesus? Então não divida o amor dele com outras coisas. Dá tudo para ele. Vamos dar para os pobres? Não, eu não posso dividir. O amor é total. Isso significa essa passagem. O amor para Jesus é total. Não divido com nada deste mundo, com ninguém deste mundo. E é claro, o amor com Jesus, ele vai te levar a amar os outros. Isso é natural. Diz Jesus: ela está preparando o meu corpo para a minha sepultura. Era uma alma generosa. E para ser generoso eu preciso ser desprendido. Preste atenção. Se ela despejou vinho caro, significa que ela tinha uma alma desprendida. Porque senão ela ia fazer com dó, ia dar pinguinho. Não, isso aqui é muito caro, tem que usar um pouquinho, porque tem que dar para outro dia, papapá. Se a Bíblia está dizendo que Maria jogou tudo, o perfume que era caro e o perfume que era o salário de um ano de um trabalhador, significa que ela não tinha medo, ela era uma alma generosa, significa que ela era uma alma que amava a Jesus demais. Portanto, aqui, meus queridos, não tenha medo de amar Jesus demais, porque por mais que você o amar, ainda será pouco todo o seu amor. Ainda será pouco todo o seu amor. Meus queridos, quantos dias antes da morte de Jesus? 6 dias antes da Páscoa. Depois, esse ato que ela está fazendo de derramar perfume caro, e todo perfume, não ficou com nada. A gente acha que isso é muito? A gente fala: nossa, eu estou amando Jesus demais, eu dei tudo, eu dei todo o meu tempo, agora eu estou na pastoral da igreja, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou acordando na madrugada para rezar, agora eu estou maravilhoso. Quem disse que acordar na madrugada diz que você ama a Deus? Você pode fazer mais. Já é um ato de amor? É, beleza, mas nunca pense que o que você faz é muito. A gente sempre faz, por mais que a gente faça, ainda é pouco. Olha para quem está do seu lado e diga: por mais que você ame a Deus, nunca pense que está suficiente. Ainda é pouco. Aí sabe o que Jesus fez? 5 dias depois, ou 3 dias depois, não sei as contas aí, quando ele morre na cruz, se ela deu todo o perfume caro, Jesus é aquele que agora derrama, não perfume, ele derrama sangue, gota a gota, gota a gota. E diz a Bíblia que chegou uma hora que não tinha mais sangue, começou então a sair água, e Jesus derramou todo o seu sangue, toda a água do seu corpo, e isso sim era a maior expressão de amor. Ele deu tudo por nós. O que nós devemos fazer por Ele? Dar tudo também. Que péssima troca quando Deus dá tudo e a gente é mesquinho, e damos desculpa, e somos mesquinhos. Que péssima troca. Ora, a verdade é essa: se Deus deu tudo, Ele pede de mim
tudo. E nós somos malandro. Judas era malandro, porque não querendo dar tudo, o que eu faço? Tento dar um jeitinho, porque a gente gosta de dar um jeitinho. Até com Deus a gente dá um jeitinho. Vamos dar esse dinheiro para os pobres, porque assim a gente não precisa derramar todo o perfume. A gente quer dar um jeitinho. Com Deus não se dá jeitinho, meu irmão. Eu termino essa homilia dizendo: ou você dá tudo, ou você não dá nada. Ou santos ou nada. Amém? É por isso que em outra passagem Jesus vai elogiar a oferta de uma viúva que deu pouco, mas deu tudo que ela tinha. Aí Jesus fala: está vendo aquela viúva? Todo mundo está dando muito dinheiro, mas está dando o que sobra. Aquela deu tudo que ela tinha. Aí Jesus elogia a oferta da viúva. Talvez o teu amor que você tem para dar para Deus é tão pouquinho, é tão miserável, mas se você der tudo, Jesus estará feliz com você. Que essa Semana Santa tire de nós a mesquinharia e coloque em nós um coração generoso. Não vou mais tirar, vai ficando de pé, os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, vai! Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar, nada mais vai ocupar meu coração. Coloca a mão no seu coração. O que tem ocupado o seu coração? Um dia, uma pessoa foi se confessar com o Padre Pio. E ela se confessou com o Padre Pio, contou todos os pecados dela. E Padre Pio, ele tinha um dom de ver o pecado dos outros, né? Você vai confessar com ele, ele sabia qual era o teu pecado sem você falar. Ele tinha um dom da revelação. E ele falou para aquela mulher, ou para aquela pessoa: você esqueceu de confessar um pecado. A mulher: eu acho que eu confessei todos. A mulher, e Padre Pio disse para a pessoa: você roubou. E ela disse: não, padre, eu não roubei. E Padre Pio disse: você roubou ontem. Não, não roubei ontem. Não. Padre Pio disse: ontem você não rezou. E quando você não reza, você rouba aquilo que é de Deus. É forte ou não é? Colocamos outras coisas no lugar e roubamos, traímos. Coloca a mão no seu coração e avalie você agora. O que você está colocando no lugar de Deus? O que você está roubando de Deus? Judas roubou de Deus. O dinheiro era de Jesus, o dinheiro era dos apóstolos, o dinheiro era do grupo. Judas rouba o que não é dele. Quantas vezes nós estamos roubando aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence, aquilo que é de Deus? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Não tire de Deus o que é de Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu. Ser todo teu é o meu prazer, é o meu prazer. Ergue teus braços, te seguirei, vai! Te seguirei aonde fores, Senhor.
tirar. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Quero que sejas